Então, pronto, a gravação aqui começou no nosso clube do romance, né, do dia 16 de setembro, né? Bom dia, Fê. Em primeiro lugar, agradecer muito, muito, né, o teu aceite. Tenho uma amiga que é a professora Silvia Piloto, que de vez em quando eu lembro dela, porque ela diz assim, Beri, tempo a gente não tem. A gente tem é desejo, porque a gente convida Sim. alguém, a pessoa já trabalha, a Fê me diz, prof, estou trabalhando em 2 empregos, e ainda arranja um tempo, né, para poder, num sábado de manhã, aqui em Joinville, um sábado de manhã bonito, e se dedicar, né, a um trabalho que eu sei que a Fê acredita, que eu acredito muito, que é o trabalho com a leitura, né? Então, como eu sempre digo, isso aqui não é um clube literário, ele não é um clube para ensinar, né? Ele é um clube para a gente discutir, né? Esse ano, nós, tanto no Clube do Conto, que acontece às quartas-feiras, que a Fernanda participou na última quarta, também já mediou, né? Nós fizemos algumas opções nos dois clubes. O Clube do Conto, a gente optou de trazer contos que sempre tinham envolvimento de animais, né? Então, por quê? Para fazer esse jogo lúdico, o nosso clube ele recebe pessoas de todas as idades, né? E também de todas as experiências de leitura, uns mais experientes, outros nem tanto, mas aqui a gente discute isso que importa. No Clube do Romance, nós fizemos uma linha, né? Esse ano voltado para textos mais clássicos. A gente começa com Alice no País das Maravilhas, do Carol, depois a gente faz um contraponto e traz Reinações e Narizinho, né? Mais na frente, a gente traz um livro que até não é tão conhecido, né? Que também faz um diálogo, né? Chegamos no Pinóquio e depois vamos terminar no Dom Quixote de La Mancha, que eu já te convido aqui, Fê, quem vai mediar para nós é a professora Sueli Canhete, lá da Itália. Ela vai nos Ai, ajudar que lá da legal. Itália, né? Então eu Aham. tô Ai, eu vou querer participar. isso. Eu estou muito contente, né, de poder estar com vocês hoje. Queria apresentar um pouquinho a Fê, depois eu vou dar um espaço para a Fê também se apresentar. Conheci a Fê há algum tempo atrás, muito, muito jovem. A Fê veio para o curso de letras, né, da Univille, e desde aquele primeiro momento que a gente se encontrou, a Fê já mostrou esse desejo grande pelas artes, principalmente pela literatura e pelo teatro, né? Então, ela é muito jovem, mas ela tem uma experiência muito grande no âmbito cultural. Curso de letras, né, Fê, não abre as portas para a gente só para a escola, lá, ele abre a porta da gente para todo mundo da leitura. Então, isso nos deixa bastante contentes, né? E a Fê chegou para mediar um livro, né, que vocês são várias as edições, são várias as adaptações, que é as Aventuras do Pinóquio do Carlo Collodi ou Collodi, né? E essa minha edição, ela é uma tradução da Marina Colasanti com as ilustrações do Dilão Moraes, e quem edita é a Companhia das Letras, mas eu sei que tem gente que tem várias outras versões da obra, né? E aqui nós vamos fazer uma leitura daquilo que a gente costuma dizer que é o texto original, porque a gente sabe, né, que as indústrias Disney, principalmente em determinado momento da história, trabalha com esses contos e adapta para o cinema, né? E aí, é claro, vem vários recortes, várias possibilidades de leitura, né? Então, hoje a Fê vai mediar para nós aquilo que a gente tem chamado de texto original, né? Mas original mesmo seria se a gente pudesse ler em italiano, né? Porque as Sim. adaptações vêm, inclusive com nomes diferentes para as personagens, principalmente o de Gepeto, né? Então a gente vai conversar um pouquinho, né, Fê, hoje sobre isso. Então eu queria agradecer de verdade, né? Dizer que estou muito contente de poder dividir esse momento com você, tá? E então já passo a palavra para você, tá bem, Fê? E aí você comenta como você quer conduzir, se a gente pode interferir, se você quer primeiro fazer uma fala. Então, fique super à vontade e obrigada novamente. Peço a todos Querem? que mantenham o microfone fechado, porque às vezes tem umas interferências, todo mundo está na sua casa, no celular, né? Beleza, Fê? Brigadão. Beleza. Obrigada, Beri, pela introdução. Então, eu fiquei muito feliz com o convite também, né? Como a Beri falou, apesar da gente estar sempre na correria, poder abrir esse espaço para a literatura é como pensar na gente, né? Esse respiro no meio de toda essa loucura de trabalhar, de pegar ônibus, enfim.
E ter lido Pinóquio, para mim, foi realmente esse respiro, essa terapia, esse momento de agora eu vou sair dessa loucura toda e vou entrar no mundo da fantasia, né? Apesar da gente refletir justamente coisas que têm muito a ver com o nosso dia a dia também. Eu li o livro que tem a introdução do Humberto Eco, e ele é a tradução da Letícia Andrade. Então, assim, como a Beri falou, né, tem várias versões, então eu vou pontuando aqui, talvez pode ser que tenha coisas que eu pontue que vocês pensem, nossa, mas no meu não tinha, né? Não sei, pode acontecer. Mas é importante essa troca, né? Justamente por ter essas versões diferentes que, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Eu não quis preparar nada assim visual, né, slide, tudo, porque justamente queria trazer essa ideia de conversa, né, vocês olhando para mim, eu olhando para vocês, e ter também esses pontos que eu queria falar. Então, como que eu organizei, né? Eu organizei pontos em temas. Então, por exemplo, coloquei tudo em caixinhas. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre a narração, a estrutura do texto, como ele usa a linguagem, né? E aí eu vou falando sobre esses pontos. E quando eu for para o outro tópico, que é, por exemplo, a ideia mesmo dos personagens, o sentimento que o texto passa, todas essas questões assim, vocês podem ir pontuando, né? Se alguém quiser colocar ali, levantar a mãozinha, e a Beri vai me ajudando também se tiver alguma coisa no chat, e aí a gente vai se organizando dessa forma, né? Então, vou começar falando basicamente sobre a narração e a estrutura do texto, que eu imagino que quem leu versões diferentes pode estar um pouco diferente, mas o que eu queria saber, e isso vocês podem já responder, é se no de vocês também tem os títulos longos e que dão spoilers. Que eles basicamente um resumo no lugar do título. Sim, sim. Eu acho que é uma coisa da edição mesmo, né? O meu Sim, tem isso aham. sim. Então, eu achei muito interessante isso, né? Porque me remeteu um pouco até aquele gênero, acho que até você pode me ajudar, Beri, que era como se fosse novelas em revistas, né? Que tinham eu esqueci o nome agora da. É isso mesmo. Na verdade, Fê, quando o Collodi publica o Pinóquio, ele publica em folhetim. Então, Isso, era folhetim, eu fiquei ele pensando publica nisso. isso, ele publica em capítulo. Então, por Aham. isso que eu acho que ele dá esse spoiler, porque Para dar aquela curiosidade, né? o suporte era um jornal, ou, né, era diferente do suporte do livro que você já tem ele no todo, né? Eu também percebi isso aí. Uhum. Daí eu já lembrei mesmo do folhetim, né? Eu fiquei pensando. Ele dá toda essa ideia do que vai acontecer, como se fosse no próximo capítulo, né? E aí você fica com aquela curiosidade, tá? Então agora eu preciso ler. Que às vezes você pensa, não, eu vou parar aqui. Aí você lê o título lá e você fica, não, tá, eu vou ler porque agora vai acontecer o que eu estava esperando, e fica naquela, né? Como eu tenho essa coisa com spoiler, tem gente que não liga, né? Mas eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu queria saber se ia acontecer mesmo, e aí ele já disse aqui no título que vai acontecer. Acho que tem alguém com a mão levantada. Isso, a Carla. Bom dia, Carla. Oi, Carla, tudo bem? Desculpa, mas é porque a Ângela está tentando entrar e não consegue. É só Isso, para ela não perder, tá bom? sim, eu vou tentar aqui ajudar, tá? Fê, Nada. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada. Vamos ver se a Angela consegue entrar. pode seguir, Fê. Tá. Bom, então, essa coisa dos títulos, né, me pegou bastante, apesar de eu ter gostado, eu ter achado interessante essa proposta. Às vezes eu ficava pensando, gente do céu, ele já falou tudo que vai acontecer aqui nesse capítulo, né? Mas achei ótimo. Outra coisa que eu gostei bastante, falando da narração, é essa interação com o leitor, né? Essa quebra da quarta parede que a gente fala no cinema, no teatro, né? Eu imagino que a literatura tenha esse termo também.
que é ele o tempo todo ele conversando com a gente. Então, ele usa, coloquei aqui algumas coisas que ele fala, né? Imaginem vocês que o que será que o Pinóquio fez? Conseguem adivinhar? Então, ele está sempre fazendo provocações, né, para o leitor, sempre como se estivesse conversando mesmo com o leitor. E aí, isso me vem também outro ponto que parece que a história realmente ela foi pensada para contar para crianças, né? Não só num todo, porque tem essa coisa muito da moral, que eu vou falar mais para frente, né? Essa coisa da lição de, criança que mente não vai ter nada de bom, né? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas essa interação mesmo do narrador. Então, o que vocês acham que aconteceu com Pinóquio, né? Isso é muito coisa de quando a gente está contando história para criança, né? A gente ficar instigando, ficar provocando, perguntando. Essa interação assim me remeteu muito que a história foi pensada para fazer essa contação para as crianças, né? Tanto na sala de aula quanto em casa. Então, o narrador ele tem essa relação íntima, né, com o leitor o tempo todo fazendo essas perguntas. Outra coisa também é que ele realmente fala como se estivesse falando com a criança. Então, tem um momento ali que eu peguei que ele fala assim: na manhã seguinte, depois de examiná-lo, o veterinário, ou seja, o médico de animais, ele faz essas observações, né? Porque vai que a pessoa não sabe o que é veterinário, né? Vai que a criança ainda não tem esse termo na vida dela. Ou justamente essas ironias, né? Eu vejo que o narrador ele usa bastante de ironia, de piada. Então é aquela coisa que a gente fala, mesmo que tenha sido feito para criança, nunca tem uma literatura que é apenas infantil, né? É sempre para todo mundo. O traço cômico também do narrador me interessou bastante, porque ele usa muita ironia. Então eu peguei alguns trechos aqui, por exemplo, que ele fala assim: quando as crianças estão lá pichando o parque, né? Dele falou: escreveram coisas belíssimas, como viva a diversão com cedilha em vez de S, nós não quer mais escolas. E aí ele vai falando, aí ele fala que escreveram coisas belíssimas, né? Então ele usa muito dessa ironia, assim. E outra parte que eu gostei bastante é que ele fala assim: aquele valente animalejo, que era a lesma, havia levado apenas 9 horas para descer do quarto e andar até a porta. É preciso reconhecer que ele fez um grande esforço. Então ele fala, né, apenas 9 horas. E ele está trazendo mesmo essa ironia, né, de que a lesma demorou um tempão para descer ali. E aí ele fala, né, não, a gente precisa reconhecer, ela fez um grande esforço. Então eu gostei muito dessas tiradinhas assim do narrador. O narrador em si, ele tem essa característica, né, essa personalidade forte, assim, que a gente consegue se sentir amigo do narrador. Outra coisa que eu achei interessante também, ainda nessa questão do texto, é que ele traz muito a pontuações assim de analogias, ele tem uma sensibilidade quando ele vai descrever as coisas que deixa para além dos detalhes físicos, né, das aparências. Então, por exemplo, tem um momento que ele fala: em menos de 1 hora, os pés estavam prontos, muito bem feitos. 2 pezinhos delicados, graciosos e inquietos. Então ele coloca ali, né, que o Gepeto parece que ele já fez, já talhou a madeira dando a vida já. Então ele não fez só o pé redondinho, ou, né, ele não fez só a característica da aparência. Ele fez pezinhos inquietos e graciosos, né? Então ele já tinha essa ideia de que o Pinóquio já ia ser agitado. Ele fez um pé inquieto, né? Então eu achei isso muito interessante, assim, porque ele não falou só como que era esse pé da aparência, né? Ele traz a ideia da inquietude. E também, né, Fê, quando a gente pensa nisso, vem por esse Gepeto também já tem uma predisposição, né, para meio que como se ele pudesse escolher, né? Então ele se sente diferente do que da surpresa que vem sem você saber que é. Ele já bota uma percepção de como ele gostaria também, não só como ele seria, mas como ele gostaria que fosse, né? Sim, justamente. E assim, ali no livro, eu ainda vou entrar nessa parte assim das outras versões, né, das versões Uhum. audiovisuais, mas ali no livro ele não
menciona muito, assim, sobre um possível filho do Gepeto, que ele perdeu, né? E a gente tem essa, pelo menos ali na versão que eu li, e ali nos filmes, pelo menos o último filme, que foi com o diretor Guilherme Del Toro, Que é bem novo, né, Fê? é bem novo, ele é bem recente, acho que foi do ano passado, né? Isso, é Ou bem até desse recente. ano. E aí, nesse filme, ele traz muito esse passado do Gepeto, né? De perder o filho e tal, e ele tenta reproduzir no boneco esse filho. Então, né, talvez tivesse realmente ali um filho, o filho era inquieto e ele queria trazer de novo essa inquietude, né? Ele quis fazer o boneco com essa personalidade, mas como ele não menciona muito, então fica muito do audiovisual impregnado na gente ali, né? Que a gente fica pensando nas referências que a gente já tem. Isso, até a Rose colocou aqui que ela é Pinóquio, por Guilherme Del Toro, que ela assistiu ao filme. Eu não tive tempo, mas eu quero logo assistir. Ela mandou até o link aqui do acesso ao filme. Acho que a Rose está com a gente aqui. Deixa eu ver, tá. A Rose está conosco também aqui hoje no Clube do Romance. Uhum. Eu gostei bastante desse filme, assim. E ele traz mesmo essa ideia desse passado triste mesmo, né, do Gepeto. Mas aí, voltando ali para a estrutura, né, do texto, para o narrador, uma coisa que eu gostei muito, assim, foi essas descrições muito palpáveis, muito... realmente, assim, parece que a gente consegue imaginar aquilo, não só de uma forma fantasiosa, mas coisa possível até, né? Ele coloca ali, tem uma parte que eu gostei bastante, que ele vai falar do artista lá do teatro, né? E ele falou, barba tão comprida que ele descia do queixo até o chão. Basta dizer que estava sempre pisando nela quando caminhava. Então, essa ideia, né, que ele podia só ter falado ali que a barba era tão comprida que descia até o chão. Mas aí essas coisas que ele acrescenta depois é muito interessante, né? Esse a mais. Basta dizer que estava sempre pisando nela quando caminhava. Então a gente já imagina ele ali, né, pisando na barba, de tão comprida que é essa barba. E realmente traz essa coisa mágica, né, para as crianças até, como eu tinha falado ali, se foi pensado para criança, de imaginar, né, meu Deus, como assim ele pisava na barba, né, e ficar imaginando tudo isso eu achei fantástico, assim. Outra coisa é essa linguagem acessível, né, que ele usa. Então, tem um momento que ele fala assim, ao ser chamado de excelência, o bonequeiro fez logo um biquinho de surpresa. Então, eu gostei muito dessa essa sutileza, assim, um biquinho de surpresa. A gente já fica imaginando ali como que é, né? Ele usar essa palavra, né? Claro que tem muito da tradutora também. A gente tem que levar isso em conta, né? Mas essa ideia do biquinho, né? Que uma linguagem que a gente usa, né? Ah, ele fez um biquinho. Então eu até gosto assim quando eu vou lendo, eu parece que eu até faço o biquinho junto, assim. Eu imagino que vocês tenham isso também, né? A gente até faz junto porque a gente fica tentando imaginar como que é essa expressão que ele fez. Outra que eu gostei bastante foi: imaginem um homenzinho mais largo que alto, molenga e ceboso, como uma bola de manteiga. Isso para mim também foi ótimo, assim, né? Porque ele conseguiu deixar muito palpável como que é esse homenzinho. E realmente todas as descrições remetem a uma bola de manteiga. Então, eu achei ele muito certeiro nas analogias, muito, muito sensível, assim, né? Eu gostei muito dessa parte. Outra coisa que eu gostei também foi o uso de onomatopeias, né? Que é justamente deixar isso mais visível, até para contação de história. Então, ele usa muito cataploft, zaz, né? E aí essa ideia, assim, de fazer o som ali na narração, né? Mesmo que não seja um gênero de HQ, enfim, ele sempre está colocando ali as onomatopeias junto. Então, eu acho que isso deixa bem visual, né? A narrativa, assim. Isso mesmo, e aí eu acho que tem muito a ver com o que você já trouxe, né, Fê, que muitas narrativas não vêm com a ideia de ser para criança, e essa a gente já percebe que tem esse viés bem forte, ou para criança ou para leitores mais recentes, né, aí a gente vai de acordo com o que a gente considera mais significativo, né?
Sim, e até na introdução, nesse livro que eu li, tem uma introdução do Humberto Eco, né? E aí ele Sim. fala assim que a linguagem... Como é que ele fala? Eu até coloquei aqui. Apesar de ser escrito como uma linguagem simples, Pinóquio não é uma história simples. Então, ele traz justamente essa ideia, assim, de que é para ser simples, mas se você se aprofunda, né? Então, não é só para criança, né? Então, se você se aprofunda, é igual os livros que a gente conhece, livros infantis que a gente discute, né? Quando discutia com a Alcione, né? No Sim. ali. Então, estava sempre vendo essa segunda camada ali, né? E aí, trazendo isso, eu gostei muito que ele coloca essa... Já introduzindo agora para o personagem, né? Ele coloca muito frases que são realmente de criança. O Pinóquio, ele é essa representação global da criança, né? Então, tem várias frases assim que ele fala: se é amarga, eu não quero, né? Essa coisinha da criança de nem experimentei, mas eu já sei que eu não vou gostar, né? E Sim. aí ele traz muito essa representação de uma forma muito sutil, assim, muito singela, né? Eu achei isso sensacional, porque são muito frases que você ouve uma criança dizer. Então, ele com certeza ele tinha ali alguma criança à volta dele, né? Ele teve essa vivência, porque a gente percebe muito nítido essas falas da criança, né? Então não é só uma coisa que ele criou um personagem e daí ele escreveu ali como se fosse uma criança. Não, a gente vê realmente a criança toda ali, né? Então é igual aquela coisa que a gente fala que mãe é tudo igual, né? Coloca uma frase, a gente já identifica que toda mãe fala aquilo. E é a mesma coisa ali ele fez com a criança, né? Então tem várias falas do Pinóquio que eu achei ótimas. Eu até destaquei uma que ele fala assim: prefiro morrer a beber esse remédio ruim. Tipo assim, é uma fala que é muito da criança, é uma fala muito inocente, né? Porque a gente sabe que morrer vai ser muito pior do que tomar um remédio. Mas para criança, o remédio é o fim do mundo, né? Então, não, eu morrer é uma fala muito inocente, assim, né, da criança. E tem uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, até para entender, porque muitas vezes a gente, mas por que é importante isso, né? Precisa aprender isso? Não, a gente não precisa aprender, a gente precisa conhecer para fazer as relações. Então, o Collodi, ele é o pseudônimo do Carlo Lorenzini, ele viveu entre 1826 e 1890 em Florença, mas ele vai começar a se dedicar, né, já com uma certa idade, porque ele nasce em 1826 e ele vai começar a se dedicar em 1876, né? Então ele já tem uma experiência, considerando que alguém com essa faixa etária na época, no século XIX, né, é diferente, né? Alguém com 40 anos hoje é super jovem, 40, 50 anos lá, não, já estava quase beirando o fim da vida, né? No entanto, ele vive E bastante. até ver que sim, até a primeira edição é de 1883, né? Isso Eu vi mesmo. ali que é a primeira edição do livro, né? Uhum. Então é justamente isso, assim, essa vivência dele, essa delicadeza, né? De ser observador e ir colocando ali. Uhum. Outra coisa que daí, trazendo essa mesma linha da criança, é essa Uhum. sensibilidade que ele teve para escrever de forma que pareça o que a criança está falando. Então, sem muito ponto, sem muito parágrafo, por exemplo, na hora que o Pinóquio vai contar pro Gepeto, né? Aqui eu estou fazendo na ordem de temas, então eu não estou fazendo na linha da história. Mas quando o Pinóquio vai contar pro Gepeto tudo que aconteceu com ele. E aí ele faz o trecho ali, tudo corrido, né? Então eu vou fazer aqui, eu coloquei. Colocou em mim uma coleira de cachorro para que eu fizesse a guarda do galinheiro, mas reconheceu a minha inocência e deixou-me ir embora. E a serpente, com a cauda que saía fumaça, começou a rir, e uma veia do seu peito estourou. E assim eu voltei para casa da bela menina que morreu, e o pombo, e aí ele vai, Como e a ele criança vai, ele faz, não né? para, que é como a criança faz. Então ele vai contando, ele não tem uma coisa linear, ele não conclui aquilo, ele já vai para a próxima coisa que aconteceu com ele, e não tem essa pontuação, esse novo parágrafo, ele já, né? Então ele colocou de uma forma que é realmente como a criança conta as coisas lá.
né, fica ansiosa e daí vai falando uma coisa que não tem nada a ver. E ela conta como se você estivesse lá, né? Ah, tem um priminho meu que ele conta, assim, às vezes alguma coisa da escola, e aí ele fala, ah, porque eu não sei quem, e daí, lembra que no outro dia ele me empurrou? Aí eu fico assim, não, mas eu não sei, né? Você não me contou? E aí ele vai e ele conta como se você já soubesse metade da história, né? Então eles vão daquela ansiedade contando, e eu achei que ele colocou muito bem isso no Pinóquio, né? Essa, realmente essa energia da criança, essa ansiedade, essa mistura de coisas quando vai contar, né? Pode falar, Dani. Não é bem isso mesmo, né? Que a gente vai observando que são situações vividas, né? Não é alguma coisa criada, né? É como se ele realmente tivesse bastante familiaridade, né? E num tempo, né, Fê, se a gente for pensar no tempo que ele escreve Pinóquio, depois a gente pode entrar em alguns méritos como esse, a Uhum. criança não tinha esse espaço assim tão estabelecido nas sociedades, né? A criança fazer parte da sociedade, ela vem, acho que o único espaço que ela habitava realmente era a escola. Então, é de lá que ele vai fazer todas as relações, né? Mas, na contrapartida, ele também vai mostrar que tem outro mundo para além da escola, né? Então, o Pinóquio, ele é meio transgressor, assim, nesse aspecto. Mas Uhum. depois vamos chegar nesses méritos, que eu sei que a Fê vai fazer Sim. uns recortes aí. Uhum. Daí agora, trazendo um pouco, né, relação do Pinóquio e do Gepeto da Disney, que a gente foi introduzido, e da história clássica original, né? Eu vejo que logo de cara eu já tive uma estranheza assim com o Gepeto, porque ele fala o tempo todo, ele é muito bravo, né? Apesar do Pinóquio ser muito transgressor, assim, ser muito rebelde, fazer um monte de coisa, tem várias vezes que o Pinóquio vai fazer alguma coisa e ele fala assim: para de rir, repito, gritou com voz ameaçadora. Então, essa coisa mesmo de ser autoritário, né, de ser bravo e tal, apesar dele ser muito amável, ele tem essa coisa do que ele não é um velhinho fofo, o Gepeto que a gente conheceu ali na Disney, que era o tempo todo com voz doce, pedindo pro Pinóquio, por favor, não fazer aquilo, né? Não, ele falava, para com isso, moleque, não sei o quê. Então, eles colocam o tempo todo ali que esse Gepeto, ele não é um velhinho bonzinho, né, que fica ali levando, que é justamente o que a prof falou, né, nesse contexto da época também, era algo normal, né, você tem que falar assim com a criança que não para quieta, né. Então, o Pinóquio também é a mesma coisa, né, o Pinóquio do filme, apesar dele aprontar certas coisas, ele é sempre muito levado por influência ali no filme, né? E ali, não, ele tem realmente essa coisa de ser arteiro, de não gostar de estudar, ele não tem essa meiguice, né, que o Pinóquio do filme vem pra gente, né? Então ele tem essa coisa mesmo de menino espoleta, de menino que não quer fazer as coisas, né? E aí, já logo de cara, nessa parte do original, você já fala, tá, vamos lá, então vamos se desvincular ali do audiovisual, né? Dessa parte que foi colocada pra gente quando a gente era criança, e vamos encarar agora esses personagens como, né? E entender por quê, né? A quem, às vezes, um tipo de discurso, né? Que tipo de discurso atende, né? Então, a gente considerando normalmente o que a Disney fazia naquele momento histórico lá, né? E o que tem a ver agora, né? Então, a gente também tem que compreender que essas adaptações, primeiro, essas adaptações eram permitidas porque também a autoria já estava muito distante, né? Então se fazia essas aproximações, né? Então, por isso é importante a gente conhecer, né, na verdade, a obra original para depois poder trabalhar em outros âmbitos, né? Sim, com certeza. E é justamente o legal, né, dessas discussões, desses encontros, que ver realmente, né, como que era essa obra nesse contexto, nessa época que foi escrito, né? Tanto que eu vou começar a entrar em alguns pontos assim que são coisas que hoje já não concordamos mais tanto, né? Então, morais, coisas ali que são colocadas, né?
E aí, trazendo essa ideia de que foi escrito para contar para crianças, ele traz o tempo todo alguma moral sobre desobediência, sobre, né, alguma lição. Então, destaquei alguns trechos, assim, azar daqueles meninos que se rebelam contra seus pais e que abandonam por capricho a casa paterna. Nunca terão nada de bom neste mundo, e mais cedo ou mais tarde vão se arrepender amargamente. Aí tem outro trecho, né? Nesse mundo, a gente precisa se acostumar desde pequeno a ser bom de garfo e a comer de tudo, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Então, ele vai trazendo muito dessas falas, né, dos pais de tem que comer de tudo, porque um dia, se você passar fome, né, não vai ter como ficar escolhendo muita comida. Então, essa questão o tempo todo de dar essa lição para a criança, né? Criança que é mal educada, que desobedece, que ela sempre vai ter um final ruim, né? Sempre vai ter ali uma coisa que não vai ser boa. Então, sempre dando essa lição na história. Outra questão também que eu achei interessante é que traz também essa relação muito do pai e do filho, né? Da paternidade, da maternidade e da prole mesmo, né? Desses filhos que eles têm que valorizar os pais, porque os pais fazem tudo por eles. Então, tem até o trecho que fala da roupinha, né? Do que o Gepeto faz pro Pinóquio. Então, ele fala ali, né? Que ele fez a roupinha de papel e de miolo de pão, colocou o miolo de pão como chapéu. E aí mostra essa sutileza, assim, né? E traz da inocência da criança também. Porque daí o que o Pinóquio faz? Ele, em vez dele ficar, né, bravo ou achar ruim, ele coloca o miolo de pão na cabeça e daí ele fala que o Pinóquio se sentiu um cavaleiro, né? Então traz essa pureza também da criança, a facilidade de agradar a criança, né? Eu vejo que trazendo um pouco de um exemplo prático assim do meu dia a dia, eu dou aula para adolescente e para criança de teatro. Então eu vejo que com os adolescentes é muito mais difícil de agradar. Você traz algumas coisas para eles, tudo é chato, é sem graça, é vergonhoso, né? E para as crianças você traz uma coisa assim, você, sei lá, você pega um lápis e fala, olha, esse lápis ele é mágico, ele vai fazer isso. Por mais que ela realmente não acredite que ele é mágico, ela entra na brincadeira, né? Ela faz, Isso. nossa, que legal, né? Então essa coisa ele traz muito assim dessa facilidade de agradar a criança, de você a forma como você mostra aquilo para a criança, ela vai gostar, né? Que é o que o Pinóquio faz ali, né? Tipo, tinha um miolo de pão na cabeça e ele achou o máximo, porque ele se sentiu um cavaleiro, né? Então eu achei isso muito, muito bacana, assim. Sempre puxa esse diálogo, né, com esse mundo mágico, né? E acho que a tradução que eu tenho é da Marina Colasanti, mas eu acho que não deve variar muito, a não ser que a Marina trabalhe com os termos mais específicos, né? Eu sei que a Ângela tem uma edição bem bonita que saiu agora, eu não sei os outros daqui que estão aqui no grupo, eu não sei exatamente, né? Quais são as traduções, mas esse especificamente a gente vai notando que as palavras, as traduções vão conversando, né? Mas a gente vê que a linguagem realmente tem essa propriedade, esse movimento, né, Fê? Ó, a Ângela está mostrando a capa do dela lá, ó. É muito bonito mesmo. Mais pertinho, Ângela. Eu estou de celular e tá péssimo, ó. Uhum. Não, mas a gente te vê e te ouve bem. Olha, são duas tradutoras. Tradução para a língua portuguesa de Gianilca Manzi e Lea Nasbin. Uhum. Que legal. Nossa, que lindo, né? É bonito e é cheio de ilustração. Como os livros mais antigos, né? Eu não sei se originalmente era assim, a primeira edição, com esses bicos de pena, né? Eu te confesso que eu não tenho a primeira edição. A minha edição também é ilustrada, ó. Então eu tenho uma ilustração em preto e branco, ó. Então a gente tem aqui a figura do Pinóquio. Na verdade, meio que ele não
não varia muito, né, de quem ele, dessa figura, ó, né, essa figura que a gente costuma ver, né? E aqui na capa ele aparece mais, ó. Mas o teu, eu vi essa tua edição, tu botasse algumas páginas ali, quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, é lindíssima essa edição. E tem um pós-fácil bem legal. Uhum. Prefácio e pós-fácil. Que legal. Nossa, linda. Ah, legal. Então, eu acho que é isso, né, que a Bia falou, as edições vão conversando, então por mais que, né, que a tradução seja diferente, ou que tenha essas diferentes versões, a essência ali mesmo do Pinóquio, né, dessa criança, dessa fantasia, tá ali, né, do Carlo mesmo. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu vi, assim, é que a inocência que ele coloca o tempo todo no Pinóquio em várias falas. Então, tem um momento que o Pinóquio fala assim, ele fala da cartilha, né? O Gepeto fala da cartilha e o Pinóquio fala, é muito fácil, vai em uma livraria e compra. Né? Para crianças, as coisas resolvem muito facilmente, porque elas não têm todo o contexto ali, né, da vida adulta, de que você às vezes não tem dinheiro, porque para crianças o pai sempre tem dinheiro, né? Não existe isso, como assim o pai não tem dinheiro, né? E aí ele traz esses comentários mesmo do Pinóquio, que é essa ilusão infantil, assim, de mas não é só ir na livraria e comprar, né? É muito fácil de resolver. Então, esses comentários assim, inocentes do Pinóquio traz muito essa intimidade com a gente, né? Da gente conhecer as crianças, da gente saber que é assim mesmo, né? Que acontece. Outra coisa também que eu anotei aqui é que o Gepeto, né, ele mostra muito essa ideia, como eu tinha falado antes, da paternidade, dessa relação dos pais, deles fazerem tudo pelos filhos. Então, ali a parte que o Gepeto vende o casaco e passa frio para dar a cartilha para o Pinóquio, né? Então, mostra esse pai que é capaz de fazer tudo pelo filho, né? Essa entrega de quando você tem um filho, de você fazer tudo por ele. E aí eu vejo que essa história é realmente essa ideia, né? De mostrar para as crianças o que eles fazem, trazer da criança também entender esse esforço, né? De certa forma. E aí vem uma parte que ele fala também. Deixa eu até achar aqui. Ele fala assim: e Pinóquio, ainda que fosse um menino muito, muito alegre, entristeceu-se também, porque todos compreendem a miséria, ela realmente é grande. Então, essa ilusão adulta, né, de também achar que as crianças não entendem as coisas, da gente entender, né? Eles não vão. Muitas vezes a gente deixa de conversar com a criança, de falar as coisas que realmente estão acontecendo em casa ou no mundo, porque a gente não vão entender, né? E o Pinóquio entendeu ali. O Pinóquio, apesar dele ter feito aquele comentário de é só ir na livraria e comprar, ele entendeu a pobreza do pai, ele entendeu que é fácil, que quem é ali, eles vivem nessa miséria. Então, eu achei isso muito forte, assim, porque traz essa relação social, né, que o Pinóquio estava vivendo ali, e também essa relação da ilusão adulta, de achar que as crianças não vão entender as coisas, né? Então, as crianças têm muita sensibilidade, eles entendem quando as coisas estão acontecendo, eles entendem quando os pais, quando eles entendem, né? Muita coisa, assim, que às vezes a gente acha que só estão brincando e não estão ouvindo nada. Esses dias eu escutei, né, um comentário, né, até interessante, que quando a gente começa a ler um livro, a gente às vezes busca uma informação aqui, uma conversa ali, né, e aparece bastante assim, ó, naquele momento eu não tive a percepção que eu tenho agora. Isso é uma coisa interessante que acontece, né? Sim, é muito isso,
fui anotando ali, eu ia vendo, né, essas coisas, assim, porque, no geral, é uma história que flui, né, que você vai lendo e vai, que legal, né, tem fantasia, tem isso, tem aquilo, parece, como o Humberto Eco colocou ali, né, é simples, mas, ao mesmo tempo, não é, né, porque dá para aprofundar muito, assim. E aí eu puxando um pouco, assim, também para a questão mais didática, digamos assim, eu vi que o livro, ele traz muito essa coisa didática, né? Então, até quando ele falou do contexto, né? Do contexto histórico ali, de quando que ele escreveu, tinha essa questão mesmo das crianças, do livro infantil, ele ainda não ser só para divertir. Ele tinha muito essa coisa da didática, né? De você ensinar alguma coisa. Então, não era só porque a historinha é legal, né? É porque ele tinha que ensinar, ele tinha que trazer essa pedagogia por trás da literatura. E aí tem um momento em que ele fala, já está escrito nos decretos da sabedoria, todos os meninos preguiçosos, livros das escolas e dos professores, e aí falando mais coisas, mais cedo ou mais tarde, acabam se transformando em pequenos jumentos. Aí, nessa parte, eu já estava percebendo ao longo do texto, mas essa parte me pegou mais, assim, porque eu vi que a obra, ela traz muito, quando a gente estudava na faculdade, a questão do behaviorismo, então, traz muito, assim, de você punir quando faz algo errado e você dá uma coisa boa, né? Dá uma recompensa quando faz algo bom. Então, a fada, o tempo todo, ela falava pro Pinóquio, olha, se você voltar para casa, eu vou te dar a comida que você mais gosta, né? Então, se você não fizer tal coisa, você vai ficar na rua, né? Então, essa lição o tempo todo, né, que os pais davam, assim, para as crianças de estar sempre chantageando, de certa forma, né? Tá sempre jogando uma recompensa ou uma punição, né? Então, ele traz muito isso no texto, né? Nessa relação da fada, do pai, né? Dessa criança realmente aprender que, olha, se ela só vai ter desgraça, e se ela fizer algo bom, vai ter recompensa, né? Então, ele traz bastante isso, eu percebi muito isso no livro. Outra questão ali, trazendo essa ideia da punição e da recompensa, eu estava até comentando com a minha mãe que a minha mãe contava que o meu avô, quando ele tinha uma dificuldade de ouvir, assim, ele tinha uma audição que não era muito boa. Só que na época não se ia muito no médico, não pesquisava muito quando a criança tinha alguma coisa, eu sempre achava que a criança estava reclamando à toa, né? E aí, como meu avô tinha dificuldade de ouvir, ele às vezes não entendia o que a professora falava, e aí ele perguntava ou ele fazia errado. E aí, quando ele fazia errado, ele dizia que a professora tinha umas orelhinhas de burro e ela colocava nele. Fazia ficar no canto da sala parado, assim, na frente de todo mundo com a orelha de burro. Meu e assim, Deus, né? Hoje a gente olha e a gente fala, meu Deus, que absurdo, né? Que era a forma que eles tinham de lidar, assim, né? Era uma forma de humilhação mesmo para a criança, né? De colocar a criança numa evidência ali que, esse aqui é burro, né? E, poxa, um professor colocar isso, esse peso na criança, né? É muito pesado. Então, eu lembro desse contexto também que foi escrita a obra, que tinha muito essa pedagogia da punição e da recompensa, né? Então, desse medo, colocar medo na criança, de, você sair, vai vir o homem do saco, né? Ou, não pode ir no banheiro porque tem a loira do banheiro, né? Eu peguei isso ainda, que as professoras falavam que tinha a loira do banheiro, que é porque para você não ficar pedindo para ir no... Então, assim, né? Me remeteu muito a essa pedagogia mais antiquada, assim, né? Que tinha essa relação, assim, das punições. E tem que entender, eu acho bem importante que você está trazendo. Primeiro, eu queria perguntar se a Fê está travando só para mim ou vocês também estão sentindo um delayzinho. Então, né? Também, tá Às travando para vezes, mim. Fê, a gente perde um pouquinho da tua fala.
tá? Ô, Fê, Aham. com licença, já também está falhando muito, mas eu queria só lhe dizer uma coisa. Quando eu era adolescente e tal, não tinha mais colocar a orelhinha de burro. Em compensação, a gente tinha um quadro na parede. Cada quadro tinha um barquinho. Não sei se tinha para vocês. Então, quem era melhor, o barquinho ia subindo mais rápido. E aquelas que ou não se comportavam bem ou não tinham boas notas, o barquinho ficava lá embaixo. Então, ficava exposto para todo mundo, né? E quem é que queria ficar no barquinho lá embaixo? Porque as outras mangavam, como a gente diz aqui, né? Que hoje se chama bullying, a gente chamava antigamente de mangá, caçoar, né? Uhum. Era uma falta de delicadeza com a criança, não é? E é isso que é por isso que eu queria chamar a atenção, né, Ângela, que são contextos. Hoje você não vê mais esse tipo de atitude. Eu me lembro, inclusive, né, quando eu estava na universidade, as notas elas eram coladas na porta da sala de aula, né? E aí vinham as matérias, a nossa nota do lado. Hoje isso é tudo informação confidencial, né? E essa ideia do barquinho é porque não se tinha a ideia, né, de que as pessoas vêm de espaços e lugares diferentes. Então todo mundo, né, algumas escolas ainda hoje, infelizmente, trabalham um pouco assim, dessa meritocracia, né, desse castigo entre aspas, né? São raras, mas a gente ainda vê essa disputa do barquinho, né? Então, meu barquinho sempre vai estar num distanciamento maior. E aquele que o barquinho está lá embaixo é porque ele não tem lugar na sociedade. Então, era muito o que o Collodi, num certo sentido, queria dizer. Ele estava, ó, Pinóquio, ou você faz como é para ser, ou o seu sonho nunca vai se realizar. Qual é o sonho? De ser gente? Você é um boneco por enquanto, né? Então, a humanidade era marcada por valores que hoje ainda bem se dissiparam. E outros, que pena que se dissiparam. Então, hoje a gente vive essa profusão, né? Essa confusão, na verdade, nessa incerteza. Mas uma certeza a gente tem, né? Nem a orelha de burro, nem o barquinho deveriam ser usados, né? Mas Sim, sabe o que eu penso? Com licença, uma coisa, pode Fê, falar. com licença, Vicky. O que eu penso é o seguinte, era assim, o bullying, porque isso era um bullying, né? Tanto que hoje é proibido. Ele era institucionalizado. E só a instituição podia fazer o bullying. As crianças não podiam, os adolescentes não podiam. Hoje, que as instituições não podem mais fazer, é como se liberasse para que as pessoas fizessem. Então, me parece que hoje o bullying é muito. Por exemplo, meu nome é Carolina e tinha aquela música de Luiz Gonzaga, né? Carolina 111. E era um shot. E Uhum. aí, meus coleguinhas ficavam cantando a música. Eu tinha horror a esse meu nome, Carolina. Eu não uso, até hoje não uso. Eu tinha horror. Veja, mas isso não era tido como bullying, não era nada que ofendesse. Se eu chegava em casa contando, chorando, minha filha, que bobagem, não sei o que, ttt, achei graça. Mas eu acho que hoje se liberou para que as pessoas cometam bullying, já que as instituições não podem mais cometer, sabe? Parece que houve uma transferência, uma permissividade. Não sei, essa é a impressão que eu tenho, porque a gente vê tanto, né, a partir de crianças pequenas mesmo, a facilidade com que ofende a outra, dizendo coisas que a gente não nos era permitido fazer ou dizer, né? Então é isso que eu digo, tem um lado, né, Ângela, que é o lado de que ainda bem que algumas coisas não são mais feitas, mas o outro também que aliás, não é só o professor, né? Nosso cotidiano ele está misturado, né, e confundindo qual é o espaço, né, qual é o espaço de liberdade e qual é o espaço que confunde essa liberdade com mau gosto, com falta de respeito, enfim, com ausência de empatia. Então, é um território da incerteza, eu não tenho dúvida disso, né? Então, por isso que às vezes algumas bandeiras da certeza aparecem e acabam captando algumas pessoas, né? Ai, deveria voltar a ser assim, deveria voltar a ser assado, né? Então, veja, uma obra como a obra do Pinóquio, produzida lá em 1800 qual foi a primeira edição que tu falou? Foi de 76, né? 1883.
86, quer dizer, a gente ainda tem esses ecos e consegue olhar agora para que essas mudanças não são tão antigas. Essa mudança do barquinho, né? Eu e a Ângela somos mais velhas, né? Que a grande maioria aqui do grupo, mas elas ainda, muitas ainda permanecem, né? Então a literatura denuncia, a história não denuncia, mas a literatura é capaz de denunciar. Não sei se está travando ainda, como é que tá aí? Agora melhorou um pouco, Fê. Vamos ver. Então, na minha época tinha as bolinhas, tinha as bolinhas coloridas. Aí tinha a bolinha verde, a bolinha vermelha, a bolinha amarela. E aí, se você se comportava, a professora colocava a bolinha verde, né? Se mais ou menos, bolinha amarela, e se não se comportava, era a bolinha vermelha. Olha Só só. que era engraçado, porque eu tinha muita energia. Então, eu tinha essa coisa que hoje eu acho que chamariam de hiperatividade, né? Então, eu tinha muito essa coisa, assim, de ficar querendo comentar tudo, de às vezes eu via que um amigo tinha dificuldade, eu queria ir lá ajudar ele, daí eu levantava da minha carteira e ia do outro lado para ir ajudar. E aí eu tinha essa energia, mas não era para o mal, né? E aí a minha professora, às vezes, ela via que eu não parava e ela colocava a bolinha vermelha, colocava a bolinha amarela. Então eu estava sempre com as bolinhas ruins, apesar de eu ser uma aluna boa. E aí aquilo para mim era, meu Deus, né? Eu ficava muito mal quando meu pai e minha mãe iam lá na reunião e a professora falava: "Ah, olha quantas bolinhas vermelhas a Fernanda tem", né? E aquilo me destruía, porque eu ficava, meu Deus, eu sou horrível, né? E aí trazia essa coisa da autoestima também da criança, né? Que você ficava pensando que você não era uma boa pessoa, que você não ia ter futuro, ou enfim, né? Daí eu levava a bronca dos pais, que, por que você tem um monte de bolinha vermelha, né? Então, na minha época, eram as bolinhas, não tinha o barquinho, mas era essas bolinhas coloridas aí. Vejam só, bolinhas coloridas, né? Então, e outra coisa, né, Fê, que eu queria lembrar que você tinha trazido, é que quando você fez referência a que o livro do Collodi, ele vinha num viés pedagógico, né? Com a coisa da literatura muito próxima do ensinamento. E isso é bem interessante observar, porque muitas vezes a gente vai para a escola ou trabalha com a literatura, né? E a literatura vem muito na ordem do aprender. O que você aprendeu com o livro, né? O que você entendeu do livro? E aí o livro vem para um espaço de didatização. A grande Magda Soares, que nós perdemos esse ano, né? Uma perda para a leitura e para o letramento no Brasil, ela escreveu um livro sobre a pedagogização da literatura, né? Então a Magda nos diz isso. O que ela nos diz? Ela diz assim, a literatura ela não pode ser pedagogizada, né? Ela precisa vir no exercício da fruição. Mas se a gente pensar na produção daquele tempo, né, que é o tempo do Collodi, o momento histórico do Collodi, apesar de viver numa das cidades, né, mais movimentadas artisticamente, né? A Florença é uma cidade maravilhosa, né? Berço de muitas artes, né? E Sim. apesar disso, ele ainda vem aquele viés do aprendizado, né? Então, às vezes os pais, mas por que eu vou comprar esse livro para o meu filho aqui? Ele não vai aprender nada, né? Ele vai aprender coisas que não são do dia a dia. É outro lugar da arte, né? Da fruição da leitura, né? Sim, tanto que até trazendo um pouco o Jura, né, que é o meu tio, que ele escreveu vários livros infantis. Quando ele escreveu o Fritz, não sei se você chegou a ler o Fritz. Sim. Mas quando ele escreveu o Fritz, foi justamente uma ideia, não era uma ideia pedagógica, era uma ideia de ter esse príncipe, porque quando ele veio para Joinville, né, que ele é de São Paulo, quando ele veio, ele ficava se perguntando, né, mas por que eles falam cidade dos príncipes, né? E daí ele lembrava que tinha muita chuva, então tinha muito sapo. Daí ele começou a ter essa relação de aquela história do príncipe, né, do sapo que virou príncipe e tal. Sim, sim. Então ele quis trazer essa história ambientalizada em Joinville.
E aí que surgiu, né, a ideia dos imigrantes, essa relação com os alemães e tal, e acabou sendo um livro que é muito trabalhado com fim pedagógico. Só que até a Sueli Canhete, né, que é a nossa referência também da literatura infantil, ela, na época, ela leu e deu o parecer dela para o Júri, e aí ela falou que ela achou que realmente o livro ele não tem esse cunho de especificamente ser da pedagogia. É uma história, uma literatura que você lê, você gosta, e você percebe que você aprendeu alguma coisa ali, né? Então, é por isso que as crianças gostam tanto, porque elas acham divertido. E daí, no pano de fundo ali, tem essa pedagogia, né? Isso. Então, tem essa relação, assim. Mas seguindo aqui sobre as relações com o Pinóquio, né? Ele Gente, quero traz pedir também... desculpa para vocês, que eu estou bem olhando o celular, que está caindo muitas pessoas, aí eu boto no grupo de novo, tá? Uhum. Então, desculpa aí se Continuar vocês não... travando aqui. Não, tá ótimo agora. Melhorou? Então, e aí também trazendo essa relação da questão pedagógica, didática, né? Ele me remeteu muito às fábulas também. Então, em vários momentos ele traz as morais, não só falando ali diretamente, mas nos acontecimentos. Então, por exemplo, quando o Pinóquio vai mostrar, ele tem as moedas de ouro, e daí ele mostra para os assassinos, né? Tipo, olha só, eu tenho minhas moedas de ouro. E aí traz essa relação de que, né, essa moral, se você ficar se gabando muito, você vai se dar mal, né? E eu tinha várias fábulas que eu lia que era desse sentido, assim, de, o lobo, a ovelha, e aí, né, quando tinha, sei lá, as uvas, e daí mostrava que tinha uvas, daí o outro roubava. Então, o tempo todo, em todas as situações, é que nem a gente comentou lá no começo, né, dos folhetins. Então, parece que a história ela é dividida em vários momentos, em várias cenas, né, como se fossem episódios mesmo. Então, acontece isso, se conclui, daí logo em seguida acontece outra coisa, e esses acontecimentos, essas fantasias, né, da fada, dos assassinos, dos vigaristas, tá sempre trazendo essa moral o tempo todo, né? Então, se você, olha só, se você ficar se mostrando muito que você tem ali dinheiro, você pode ser roubado, né? Então, eu achei essa sutileza também que ele coloca ali, eu gostei bastante. Falando em sutileza também, eu destaquei uma fala aqui que eu também não sei, né, como que tá nas outras versões, mas que eu gostei demais, que ele fala assim, quando ele tá lá com os artistas no teatro, eles perguntam o que o pai dele faz. Aí ele fala, tá, e ele trabalha com o quê? Aí o Pinóquio responde, com a pobreza. Ganha muito? Ganha o suficiente para nunca ter um centavo no bolso. Eu achei ótimo isso, né? Porque olha a sutileza como ele coloca que o pai dele é pobre. Tipo assim, ele podia falar, né? Não, ele é marceneiro, enfim. Mas aí ele coloca, né? Ele é carpinteiro, ele coloca trabalhar com a pobreza, né? Então é uma resposta muito da criança, né? Muito me lembrou até um pouco Pequeno Príncipe, essa coisa da inocência da criança, né? De na resposta ela dá um panorama, assim, uma visão que se fala, nossa senhora, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu nunca tinha. Às vezes a criança responde umas coisas que define aquilo que a gente às vezes quer dizer, né? De uma forma inocente, assim, sem pensar muito no que tá falando, e eu achei isso o máximo, essa parte. Tem uma parte também, voltando ali para porque eu falei das fábulas e dessa educação, né, de punição, tem um momento que ele fala assim: para mim, os assassinos foram inventados de propósito pelos pais para colocar medo nos meninos que querem sair à noite. Então, eu achei muito bom porque traz essa ideia do que eu tinha falado antes, né, do que os pais, os professores falam muito do bicho-papão, do homem do saco, da loira do banheiro, e é sempre essa referência do medo, né, de você, para a criança não fazer, é melhor você inventar uma coisa, colocar medo. A gente nunca explica, né? Olha, se você ir no banheiro o tempo todo, você vai atrapalhar minha aula. Não. Tem a loira do banheiro lá, né? Então, aí assusta a criança já não vai. Então, essa relação, assim, que eles colocaram do Pinóquio, né? Que ele fala que ele acha que o assassino foi inventado pelos adultos. Eu achei ótimo isso.
Outra questão ali que ele fala, tem um momento que ele fala para um dos assassinos, e nem mais um pio. E eu achei interessante porque provavelmente ele reproduziu isso do pai, né, do Gepeto, que o Gepeto falava para ele, e nem mais um pio, né? E essa é muito uma fala de um pai. E aí a gente vê essa reprodução que a criança faz, né, do que os pais falam para ela. Então ele falou ali para o assassino, e nem mais um pio, que eu acho que ele se coloca, né, aquela relação até do Paulo Freire, de você querer ser o opressor, né? Então ele se coloca ali como o cara que vai dar de dedo no assassino, e agora é minha vez de ser o adulto que vai brigar, né? Eu achei ótimo isso. Também esse registro, né, da inocência, né, desse pressuposto. A gente está com um probleminha aqui, mas deixa eu ler o que a Larissa, que está aqui com a gente, ela fez uma cirurgia, não pode falar, só está acompanhando o clube aqui. Ela colocou, é maravilhoso como a literatura pode nos transportar para diferentes épocas da nossa vida e nos fazer enxergar as histórias de maneiras diferentes à medida que vamos amadurecendo, né? Pinóquio é realmente uma obra clássica que encanta gerações com sua narrativa envolvente e os personagens memoráveis. E é verdade, né? Às vezes a gente fala do Pinóquio, mas nunca leu o Pinóquio. Não mente, que o teu nariz vai crescer, mas nem sabe de onde, né? Ou então, olha, o grilo está te dando né, a questão do grilo falante, né? Da né? consciência. Da consciência, né? Olha, o grilo está te dando um conselho, presta atenção, né? É verdade. São memoráveis mesmo, com as falas engraçadas de Pinóquio que revelam sua inocência. É uma história atemporal que continua a encantar os leitores, verdade, né? Quando eu retomei agora a leitura do Pinóquio, foi outra leitura, né? Sim. Então, e confesso para vocês que eu tinha lido uma vez só a obra original, fazia muito tempo, né? Mas todo o meu conhecimento vinha mesmo das versões que eu ganhei quando era criança, e assim eu acho que deve ser uns 10 anos, talvez 15 anos atrás que eu tenha lido, e agora retomado, né? Olha, tem uma pessoa com a mãozinha levantada, é a Juliana. Tá. Tem a Ângela também depois, eu acho. É a Ângela ou é a Juliana? Bom, eu tinha levantado. Agora, Então se o vamos Ju lá, quiser Ângela. falar. Olha, eu queria saber o seguinte: se vocês viram, se vocês conhecem alguma. Eu não vi nesse livro que eu li, não é? Que é original, inclusive, nas gravuras, que eu disse a vocês que não sabiam, mas são originais. São as originais mesmo, legal. São as originais mesmo. E Ótimo. então, veja, não há nenhuma referência que Gepeto tivesse perdido o filho. Não. E aí eu nunca tinha assistido a nenhuma das versões, e essa última versão, que inclusive meu netinho assistiu a ela, é uma coisa, assim, é dramática. Começa Gepeto sofrendo porque o filho morreu, né? É a vida de sofrimento, e depois termina, ele não vira menino, né? Ele continua boneco até o final, perde tudo, perde o pai, perde o grilo. Gente, qual é a finalidade de uma obra de tão baixo astral numa época dessa para criança? Eu achei assim terrível, sabe? Eu acho que tem a ver com o Del Toro, viu? Tem a ver com o diretor. Toro tem a situação. Verdade. Mas antes de você chegar, Ângela, a Fê estava comentando que na obra não vem mesmo uma referência que ele teria perdido. Nessa que a gente leu, na minha versão, na dela, acho que na sua também não, mas é a visão do Del Toro, eu acho, né? Acho que tem a ver com a posição do diretor mesmo do filme, né? Pois é, inclusive assim, Gepeto era muito velho, não podia ter um filho naquela idade, certamente não teria um filho naquela idade, né? A criança era triste com a morte da mãe. Eu achei um desserviço, sabe? Eu achei antipedagógico, eu achei tão triste para as crianças, já basta as misérias do mundo que os meninos assistem na televisão, né? Fiquei horrorizada e fiquei. Como fazia 500 anos que eu tinha lido Gepeto e nunca tinha lido o original, li aqueles livrinhos infantis, né? Isso. Eu fiquei achando que podia ser que em outras edições, outras traduções, tivesse. Por isso que eu estou perguntando a vocês. Que eu tenha lido, não.
tá? Inclusive, nem das adaptações da Disney, isso também não aparece, né? Não. Aparece ele sozinho e, enfim, né? Não tem mesmo. E eu até tinha comentado isso no começo mesmo. Isso. Que ele em nenhum momento fala, né, que ele perdeu o filho, ou que ele tinha um filho, ou que, né, então acho que essa ideia essa contemporaneidade que sempre precisa de uma explicação, ou de uma tragédia, né, uma coisa ali para entreter, então, eu acho que é uma característica do diretor mesmo, essa coisa mais tragédia, né, meio meio depressiva. Eu tenho que fazer uma referência, tá muito distanciado, mas eu me lembro quando o Mel Gibson reedita a Arca de Noé, vocês lembram? Quando ele reedita a Arca, que ele deixa claro ali, né, que os homens não deveriam ter ido para a Arca, né, só os animais, né? Então, e isso, claro, isso tá amarrado, mas é muito forte quando ele faz esse movimento. É muito do diretor, quando ele transporta para o cinema, né? Quando muda de linguagem, e como a obra, ela é uma obra, já que está em domínio público, ela também não tem o compromisso, o cinema é outra linguagem, não tem o compromisso, né? Na hora que você fala adaptação, você desconstrói, né? Você já disse que só está inspirado em, né? Mas eu concordo com a Ângela, são pontos de vista, né? Eu, como não tinha visto o filme, a Rose que tinha dado a ideia, né, Rose, de ver, eu vou olhar agora também com outros olhos, eu não tinha assistido, mas que interessante esse ponto de vista, né, desse outro olhar para o final, para os meandros do texto. Não sei se a Fê viu o filme também. Sim, vi. Ah, é mesmo, você Eu falou acho que que tinha visto. ele traz essa sensibilidade muito aflorada e essa relação mesmo mais reflexiva, assim, mais Uhum. pesada, né? Que eu acho que foi realmente feito para adulto, né? Tanto que o Grilo, ele tem também uma outra roupagem, uma outra ideia, assim, tipo, essa consciência, ela é muito mais... É bem mórbido mesmo, como a Ângela falou, né? Ele traz Uhum. essa coisa um pouco mais pesada. O que eu achei interessante, Fê, é que nesse filme, eu não tinha assistido a ele, né? Vi semana passada. O grilo vai morar na árvore e quando que ele corta a árvore, né? O pinus é uma árvore, né? É um pinho, né? Ele corta o buraquinho onde o grilo morava é no coração de. Aí isso eu achei interessante, porque o grilo falante está no coração dele, né? Sim. Foi a única coisa que eu achei interessante, porque aqueles túmulos, hoje a gente tem o cuidado de não levar a criança para cemitério, não é? As bombas, a guerra, os aviões, é tudo muito mórbido, é tudo muito. Agora, isso do grilo no coração de Pinóquio, eu achei uma coisa linda, sabe? Só Deixa isso. eu ler o que a Gisele colocou aqui, Ângela e pessoal, sobre o livro do Pinóquio, refletir sobre a expectativa dos pais em relação aos filhos. Quando Gepeto construiu os pezinhos inquietos e graciosos, né? Era que ele sabia que as crianças são geralmente inquietas, mas esperava uma pessoa graciosa. Querer ser um menino de verdade. O que é ser de verdade? É atender a nossa expectativa baseado no que os outros desejam de nós? Sobre o diretor, a boca fala do que é o coração, a boca fala do que o coração está cheio, tá certo? Às vezes o Del Toro, ele é mesmo esse diretor inquietante, né? Ele é muito assim, pesado em alguns aspectos, né? Obrigada, Gisele, é isso mesmo. Sim. Eu até vou comentar um pouco sobre isso mesmo, dessa relação, né, do Pinóquio de madeira e depois essa relação do menino de verdade. Agora entrando um pouco na relação dos contextos sociais, políticos ali, inserido dentro da narrativa, uma coisa que eu não sei se para vocês teve o mesmo impacto, porque eu acho que pelo teatro estar muito presente na minha vida, teve momentos que eu percebi coisas ali que eu não sei como é que chegou para vocês também, e também não sei como que tá a versão de vocês. Mas tanto no filme
quanto no livro, eles tratam essa relação dos artistas como vagabundos, né? Ah, sim. Então tem um momento até que ele fala assim, o Pinóquio vende a cartilha para ir ver o teatrinho. E aí já tem essa diminuição, né? O teatrinho, tal, essa coisa. E traz essa relação de que os artistas são vagabundos, né? Então era o contexto da época, Sim. tinha esse preconceito. Até a minha mãe, às vezes eu comentava com a minha mãe, né, sobre algumas coisas que eu lia do livro, e ela até comentou que, não muito longe disso, na época da minha avó, atrizes era a mesma coisa que ser prostituta, né? Uhum. Então, tipo assim, não tem nada a ver essa relação, mas para as pessoas, né, ser ator, ser atriz, era uma coisa, assim, absurda, tipo assim, até hoje tem um pouco dessa relação de achar que você não trabalha com isso, né? Tipo, tá, mas você é atriz, mas você faz mais o quê, né? Tem essas perguntas, às vezes, se você não tá na Globo... Desde o Esopo, né? Desde a cigarra da formiga que a gente já vê esse preconceito, Sim. né? Quanto mais em relação às mulheres, né? E também não é para menos que a cigarra e a formiga eram também personagens, num certo sentido, femininas, né? De nome feminino, pelo menos, né? E lá a gente já viu o preconceito, né? Só sobrevive quem trabalha, quem canta, quem se diverte, quem faz teatro, quem faz cinema, não tem lugar na sociedade, né? Porque realmente não era visto como um trabalho, né? Realmente essa ideia, assim, de que é só brincadeira, né? Você não tá trabalhando, né? Então é muito interessante essa visão mesmo, porque não muito longe, né? Até hoje tem algumas pessoas que pensam assim, mas na época era muito mais forte, né? Então tinha realmente isso escancarado, de que artista era vagabundo, né? De que se você fosse para o teatro, era a mesma coisa que ir para Gandaia, assim, né? Eles falavam de uma forma assim, como se, Pinóquio foi para o teatro, né? Que horror, né? Então eu achei interessante essa relação. Hoje você tem que insistir para a criança ir para o teatro, porque eles não querem, eles não gostam, eles não, né? E o teatro ele é muito rico, né? Então acho que um pouco dessa minha relação assim fez eu senti, eu falei, nossa, meu Deus, é verdade, né? Nessa época eles tratavam mesmo como essa ideia de ser vagabundo, né? E até colocam, né, como esses inimigos, de certa forma. Tanto fizeram que deu certo, né, Fê? Afastaram as pessoas das artes, né? A Rose colocou aqui, né, que mesmo o escritor, né, ele morria de fome se só escrevesse. No Brasil, pouquíssimos, um dos primeiros escritores que viveu da literatura foi o Érico Veríssimo, né? E a gente está falando de alguém muito próximo, historicamente, da gente, né? Sim. E outra coisa também que eu coloquei, ainda na relação do teatro, eles tem um momento que eles falam ali, deixa eu até achar aqui. Eles falam assim, ó, a plateia, muito atenta, estava quase passando mal de tanto rir, ao escutar aquele bate-boca dos dois bonecos que gesticulavam e se tratavam com todo tipo de insulto, com tanta veracidade, que pareciam, de fato, dois animais racionais e duas pessoas deste mundo. Eu achei isso ótimo, né? Porque eles tratam até hoje, assim, a violência, o xingamento, é visto como algo cômico, né? Então, os bonecos ali brigando, se xingando, e daí eles falam, nossa, parecia até duas pessoas deste mundo. Ou seja, a violência é muito latente ali, né? As pessoas. Isso é muito natural de acontecer. Você pode ver num bar duas pessoas brigando. Então, ali os bonecos não estavam muito distantes disso, né? E aí, essa identificação que causa nas pessoas causa o riso, né? Essa relação assim dos bonecos. E até um adendo assim, de curiosidade, que eles falam sobre o Arlequim e o Polichinelo, né? Que são dois personagens da comédia dell'arte que eram muito conhecidos lá na Itália, né? Isso, principalmente nessa região, né? Florença, Veneza, né? Eram fortes essas personagens, né? E são fortes até hoje, né? De vez em quando aparece um no carnaval ainda do Brasil, né? Sim, verdade. Aí trazendo um pouquinho sobre as questões sociais e políticas, assim, que eu notei, ali mais pro final, quando o Pinóquio começa a tentar ser, né, uma pessoa boa, e daí ele começa a tentar procurar emprego, fazer as coisas certas, né? E aí tem um trecho que diz assim,
que na verdade ele joga muito para essa coisa do dinheiro, que ele precisa de dinheiro, daí ele fica naquela das moedas, né, das moedas de ouro, e é isso que meio que vai fazer ele fazer todas as coisas ruins depois, né, por pensar que ele pode conseguir algo melhor para o pai. Então tem um momento que está escrito, em meia hora você estaria lá, plantaria rapidamente as 4 moedas, depois de uns poucos minutos colheria 2.000, e hoje à noite voltaria para cá com os bolsos cheios. Quer vir com a gente? Né? Que é a fala dos personagens ali, dos Isso. vilões. E aí traz muito essa representação desse desejo, dessa busca pelo... inconscientemente, né, do Pinóquio, que é a criança, mas já traz essa relação da busca pelo dinheiro, pelo sucesso, né, esse fruto do capitalismo que muitas vezes a gente tem que deixar os planos afetivos e sociais de lado, né, então esses sistemas que estão sempre empurrando coisas que não necessariamente a gente quer e prometendo coisas que a gente nunca vai ter, né, então... não, mas se você persistir muito, um dia você vai ser milionário, né? E, que é o que muita gente ainda acredita e o que o Pinóquio também pensou, né? Não, realmente, se eu plantar ali, eu vou colher. Mas como ele veio da miséria, né? Não é assim que funciona. Então eu vi muito essa relação também que não necessariamente pode ter sido pensado para isso, mas que a gente pode relacionar, né? Para esse mundo nosso, né? De que a gente às vezes tem que deixa o plano afetivo de lado porque a gente precisa estar ali buscando mais, cada vez mais, e não necessariamente a gente vai ter realmente as 2.000 moedas, né? Não necessariamente vai colher tudo que a gente plantou, né? Então, essa relação ali do Pinóquio com as moedas eu achei bem metafórico, assim, bem simbólico. Já anuncia, né, alguns males, né, que a gente hoje sofre, né, Fê, num certo sentido. Quer dizer, o que a gente pretende, né, quando a gente acumula as coisas, né? O que acontece, né? O que é? Não é um acúmulo de vida inteira que eu me refiro, né? Obviamente, né? Ah, Que aí a gente vai acumulando muitas coisas durante a vida, mas o que eu quero me referir é às questões materiais mesmo, porque aí acumula tanto que depois vai pegar aquilo que acumulou para cuidar da saúde mental, né? Quando podia. Então é tudo muito sim. paradoxal. E é um sofrimento que não é de agora. A humanidade, ela não a impressão que dá é que ela não se reinventa, né? Parece que é uma reprodução, né, do que tinha acontecido, e estava conversando com um professor português que esteve na Univille essa semana. Ele falava da esperança que ele tinha tido, assim, dentro de um espaço de desesperança, a esperança que ele tinha tido na valorização dos professores no período da pandemia, né? Porque as famílias olharam para esse professor, olharam para o docente sob um outro ponto de vista, né? Mas aí, quando a pandemia foi arrefecendo, houve um hiato de memória novamente, né? Um vazio. As pessoas Sim. continuam culpabilizando o professor de todas as dificuldades, né? E todas, me refiro à profissão de professor, porque a gente está falando da cartilha, né? Que ele vende a cartilha e tudo, quer dizer, ele nega a escola, né? E ao mesmo tempo ele olha para fora e vê que a escola, que ele pode ter as moedas sem a escola, mas do que a gente está falando realmente, né? Que universo fluido que a gente está vivendo hoje, né? E me remeteu muito àquele ensinamento, né, que sempre a gente ouve que uma coisa que não podem roubar de ti é o conhecimento, né? Então, bens materiais, né, um dia pode pegar fogo tudo e ir embora, ou alguém pode roubar e você não ter mais, mas o conhecimento é uma coisa que vai sempre te ajudar, né, a resolver as coisas. Então, acho que ele traz também essa relação, né, do Pinóquio querer sempre ir para o outro caminho, do dinheiro, dos bens materiais ou da diversão, mas o conhecimento que acabaria levando ele realmente para esse caminho bom, né? Então ele Uhum. traz muito isso, assim. Eu acho também, viu, Fê? Eu acho também que ele quer mostrar que não existe riqueza fácil. Quer dizer, que não Uhum. existe, não. Que a riqueza fácil, ela é perigosa e efêmera, não é? Isso. Ele se deu mal em todas as tentativas dele de ganhar É, Verdade. coisas.
Exatamente. Porque cada vez que Não, ele mancava o sabido, o esperto, ele estava sendo bobo, é, né? e aí justamente essa reflexão que a gente está sempre fazendo, né? Agora é muito mais, que a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, mas tem um momento em que ele coloca justamente essa relação. Ele coloca assim, ó, todos têm a obrigação de trabalhar, e se não trabalham e passam fome, azar o deles. E isso é uma discussão muito polêmica, né, que a gente sempre traz, que é assim, até que ponto que é realmente você só trabalhar a vida inteira que você vai conseguir ser rico, né? Até que ponto é que a pessoa que está na rua é porque não quer trabalhar, né? Tem muitas outras coisas que a gente entende hoje, né? Má distribuição de renda, preconceito no mercado de trabalho, enfim, diversas circunstâncias que quando você está ali na miséria é muito mais difícil de sair, né? As pessoas não têm. Então, é, essa relação mesmo de que às vezes parece muito fácil, né? Muito superficial. Não, mas é só você trabalhar que um dia você vai chegar lá, né? Mas não é assim para todos. Eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo com a obra, né? A voz do Pinóquio, na voz do narrador, é a voz corrente da época, né? Uhum. Que voz corrente da época? É essa mesmo que você falou, né? Se você não trabalhar e morrer de fome, o azar é seu. Então, é um pouco do que a gente tem visto, eu acho que bastante do que a gente tem visto em alguns discursos da contemporaneidade, né? Seja empreendedor de você mesmo, porque tudo que der errado É. será sua responsabilidade, né? Ausentando toda uma sociedade, uma humanidade que deveria se ocupar do outro, não da vida do outro, né? Da situação social do próximo, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, na hora que o Pinóquio profere, ele está dizendo, olha, cada um que se arranje consigo, né? Uhum. Azar o seu se você não trabalhar. E outra coisa interessante, né? Em nenhum momento a gente se surpreende com o Pinóquio trabalhando, mesmo sabendo que ele é criança, porque era uma Sim. situação comum da época. É. Então, porque isso, porque não, vejam, quando o Collodi escreve era comum, né? Tem históricos importantes de crianças das classes inferiores, né, trabalhando. Não das classes superiores, das classes inferiores trabalhando, né? E isso era natural, não havia. Aí hoje também se exacerbou isso, né? Então hoje também a criança não pode fazer nada, nem lavar o prato que come porque é a sede, porque é isso que é aquilo. Então são os exageros, né? Para que a gente possa Os ajustar um bom extremos, né? caminho, para que a gente Uhum. possa ajustar um bom caminho, a gente trabalha no universo dos extremos, até que, de novo, a gente se organize, né? Então parece que a gente vive o tempo todo tentando recortar os extremos, né? Então mas vejam, por que que tanta coisa, né, é forte? Porque é uma história inteira repetindo um discurso. Então, quando a gente se depara hoje, a gente percebe por quê. Por que a escola, às vezes, é tão pedagogizada, por que trabalha, às vezes, com barquinho ainda, com a bolinha vermelha, azul e amarela, né? Por quê? É muita história dizendo para nós que esse era o caminho. Então, é difícil a gente reorganizar esses universos, né? A gente tem que ter fé e continuar, né? Mas é difícil. É, justamente ter essa consciência, né, de diferentes contextos, diferentes épocas, diferentes valores e tentando, né, encaixar e organizar justamente o que é melhor, né? Até que ponto é exagero, até que ponto que é, né? Eu acho que é isso mesmo. Um outro ponto que eu peguei ali, que me pegou muito forte, foi a cena que eu imagino que em todas as versões deve ter sido um pouco parecido, que é a cena de quando o Pinóquio vai realmente para aquele mundo da diversão, né? Que ele vai com aquele homenzinho, e aí tem os burros, que já são as crianças, né? Nossa, as descrições ali para mim foram muito pesadas, né? Porque a gente tem essa referência da Disney lá, né? Que tudo bem, eles viram burros, mas até então, quando eu assistia, né, era uma coisa bem fantasiosa. E hoje a gente já tem essa noção, né, do simbolismo e tal. E o homenzinho, o tempo todo, ele muito cruel, né? Quando ele arranca a orelha do burro com os dentes, assim,
fiquei, meu Deus do céu, né? Que horror, porque a gente sabe ali que é uma criança, né? Que virou burro e é muito pesado. E outra coisa que me pegou um pouco, que também entrando num aspecto um pouco mais pesado também, é que tem uma parte ali, pelo menos na versão que eu li, que está escrito assim: de início, o homenzinho os alisou, os acariciou e os apalpou. Isso me trouxe essa questão da pedofilia, né? Do assédio, do homem com a criança, né? Com as crianças ali. Então, que é algo que, na época, eu imagino que não fosse tão discutido, mas ele já trouxe ali esse aspecto, né, que é algo que sempre existiu, assim. Então, essa parte me deixou tensa ali. Eu vi que, realmente, é escrito para criança, mas tem ali uma profundidade de coisas que são bem discutíveis, assim, né, bem difíceis da gente lidar, assim. São sutilezas do texto, né? Talvez ele não pudesse fazer uma descrição mais forte, né? Mas sim, pode falar. Tá Tá, fechado o pode microfone aí. desligar. Desculpa. Me Agora foi. chamou a atenção, é porque aqui tem cachorrinho, gatinho, tudo fazendo barulho. Me chamou a atenção a forma como o animal burro é tratado, não é? Porque desde sempre. Então, aqui no Nordeste se usavam muitos burrinhos, né? Burro de carga, se fala burro de carga. Sim. Então, se usavam muitos burrinhos. E com a chegada das motos no interior todo, né? Mulheres guiando motos, homens, os burrinhos foram deixados de lado. Mas eles são tão discriminados que começaram a matar os burrinhos aqui, para não alimentar. Eles não serviam mais para nada, entendeu? Aí houve até há uma campanha pedindo para que não matem os burrinhos. Tá entendendo? Então, eu queria entender por que que o burro é discriminado. O burro é burro, né? A fulana é burro, é um asno. Veja a orelha dele. Quer dizer, o que significa o burro na literatura, nas fábulas e na vida real? Não é? Eu acho que não há outro animal taxado de ignóbil, com dificuldades Eu estou cognitivas. olhando aqui se eu acho o dicionário dos símbolos. Eu acho que não está aqui. Mas eu já tinha lido sobre isso, Ângela. Eu estou sem o dicionário dos símbolos aqui. Deve estar em outro Ah, lugar. Mas tem uma razão. Assim, a princípio, tem muito a ver com eles sempre carregarem muitas coisas porque eles não conseguiam correr, né? Alguns burros eram híbridos, né? E não podiam reproduzir. Então tem a ver com isso também, sabe? Com essa coisa de não ser inteligente, de ter que, e para ocupar espaço tem que carregar. Enquanto que o cavalo, não, o cavalo é exuberante, ele caminha, ele carrega, né? Então tem um pouco a ver com isso, sabe? Se eu achar, eu coloco ali no grupo depois pois a é, mas você simbologia. lembra daquele conto de Guimarães Rosa, do burrinho? Era um burrinho pedrez. O burrinho é o único que se salva, porque Uhum, sai um grupo grande de cavalos e cavaleiros e tal, e como faltou um cavalo, é dado a ele o burrinho, bota um burrinho né, entre todos. Na volta, há uma grande enchente e uhum, todos morrem, menos o burrinho, porque o burrinho é o único que sabe aonde deve ir, onde deve pisar. Então, isso. veja que o que Guimarães traz é uma outra visão do burro Uma, como um animal inteligente e compreendedor da natureza, não Isso, é? o redentor do burrinho. Inclusive, tem histórias, né, que contam que os burros eles sobem as montanhas fazendo o movimento assim porque fica mais suave para subir. Então, são resgates dessas personagens, né? Carla, por favor. Eu queria só comentar que a informação que eu já tive há muito tempo, né, do animal burro ser considerado mais burro, é porque ele é o que mais empaca, né? Uhum, Por exemplo, também. quando ele
ninguém faz ele seguir, mas é bem por isso que a Ângela falou. Ele, quando ele percebe um obstáculo, ele não se arrisca, e as pessoas nem entendem isso, pensam assim, ele está com preguiça, não quer trabalhar. E aí ficou essa coisa, ao longo de tantos anos, até se perdeu a origem, né? Mas vem, por isso que pessoas, por exemplo, muito radicais, inflexíveis, são comparadas, né? Ela empacou numa ideia, ela não avança. No entanto, Jesus, quando entra no domingo de Ramos, ele vem montado, diz o Testamento, no Novo Testamento, ele vem montado no burrinho. Ele não vem montado num cavalo maravilhoso, branco. Uhum. Não, ele vem no burrinho. E até na Então, música do Gonzaga, ele fala, né? Tem não, diz, pelo pescoço, assim, que forma uma cruzinha, que ele fala que é onde Jesus fez um piquezinho durante a viagem. Ficou como se fosse uma cruz, porque ele tem a crina e tem aquele outro eixo que passa atravessado no pescoço dele. Aí ficou a lenda, como se fosse uma marca de Jesus ter feito criança ainda, né? Bem novinho, ter feito um piquezinho ali. Tem. Vão se aproveitando das marcas, né? A Gisele também colocou que talvez tenha a ver com ele, com um burro não ser um animal de verdade, o Pinóquio também não era uma criança de verdade, né? Mas talvez seja um pouquinho mais que isso, né? É tanta coisa durante a história da literatura que vão se configurando, né? Que a gente acaba perdendo o fio da meada, mas a princípio tem a ver. Pode seguir, Fê. Sim, eu achei muito interessante essas visões, essas relações, né, do burrinho, porque realmente tudo dá para a gente aprofundar, né? Até esses simbolismos do animal, do homem sobre o animal, enfim. Eu agora fiquei de espectadora e estava adorando a discussão, porque realmente é isso, assim, né? A gente observar o que esse burrinho representa, né? Por que ali na história as crianças viraram esse burro? Por que o burro é tão, como a Ângela falou, né, tão usado para coisas ruins, né? Eu partindo para um outro ponto agora, eu gostei muito de uma frase que o Pinóquio fala, que eu acho que ela é totalmente simbólica também, né? Que fala assim: o senhor me faria a gentileza de dizer se nesta ilha há lugares em que se possa comer sem perigo de ser comido? Eu achei sensacional isso, né? Porque realmente, assim, tudo que ele ia fazer, alguém vinha para comer ele, para jantar, para fazer fritar ele, né? Aquele cara dos peixes lá. E ele só querendo se salvar ali. Então, apesar de ser engraçado, a gente pode refletir sobre isso como essa metáfora mesmo, né? De que a gente está o tempo todo querendo comer e não ser comido, porque é isso, né? A gente quer fazer o nosso ganha-pão, a gente quer ir atrás das coisas, quer prosperar, mas a gente tem que fugir das coisas que nos comem por dentro, né? Que vão nos matando ali, que vão tendo essa relação. Eu acho que esse simbolismo eu achei ótimo, assim, ele abre O para homem é muitas o lobo do coisas. homem, né? Meio lobo o homem é o lobo do homem, né? Meio uma. É verdade, Isso. sim. Faz todo sentido. Porque ele abre para muitas coisas, né? Eu achei essa frase ótima, assim. E é isso que eu acho que a gente precisa considerar quando a gente se debruça para uma literatura que lá na frente não tinha um destinatário adulto, né? E como que ela é recortada de sutilezas, né, que vão sendo absorvidas pelo leitor já na mais tenra idade, né? Por isso tão importante que a gente escolha muito bem para ser mediador de leitura, né? Acreditar no nosso ponto de vista e, a partir do nosso ponto de vista, fazer as escolhas, né, para que a gente possa dialogar sobre essas questões. Quando a gente fez a curadoria, né, Fê e todo mundo aqui do grupo, do Clube do Romance, eles têm, esses livros, de um certo sentido, precisam se conectar. E nós apostamos, né, nesse equilíbrio, e por incrível que pareça, né, todas essas obras, lá no fundo, tirando Dom Quixote, né, que o Dom Quixote é o Dom Quixote para crianças, que a professora Sueli vai fazer a comparação, tirando o Dom Quixote, que é o grande cânone ocidental, né, a gente vem fazendo essa leitura,
né, para sintetizar lá nessa obra que tem um papel extremamente importante. Então, como que a gente percebe que a literatura, num certo sentido, não tem destinatário? Nós podemos ler livros para crianças e eles fazerem mais sentido. As crianças, depois de um certo ponto, podem até ler um livro que talvez não fosse um destinatário específico, mas ela vai absorver aquilo que ela tem condições de absorver, né? Sim, é justamente isso. Caminhando para o final agora também, Uhum. eu queria contar mais duas coisas. A primeira é que nessa introdução do Humberto Eco, eu gostei muito de uma coisa que ele colocou, que ele fala assim, ó, é tentador dizer que não se trata nem mesmo de um conto de fadas, pois falta-lhe a indiferença do conto de fadas à realidade cotidiana. E a obra não se limita a uma moral simples e fundamental, preferindo abordar várias. Eu achei esse resumo que ele fez, essa análise, justamente tudo que a gente falou aqui, né? Que eu gostei muito da frase. Então, não se trata de um conto de fadas, pois falta-lhe a indiferença do conto de fadas à realidade. Então, o Pinóquio, ele não tem essa indiferença, né? Essa coisa de só magia, só coisas boas, né? Ele é o tempo todo desgraça, miséria, né? Ele vai se ferrar muito para que ele consiga o mínimo, que é ser um pai, que é ser feliz, né? Que é ser um menino, né? Então, ele traz muito essa relação mesmo das dificuldades, né? Das coisas que a gente pode enfrentar caso não tenha o Felizes para Sempre. O que aconteceu sem o Felizes para Sempre, né? Então, eu acho que essa obra, ela traz muito isso, né? Isso. E ver só, né, Fê, a gente está falando de um tempo muito depois até dos próprios contos de fada, né? Mas a gente ainda faz sempre uma referência a esses universos, né? Tem mais algum ponto, Fê, que tu vai trazer, vai abordar? Eu queria... Não, aí para finalizar, eu tinha colocado aqui uma pergunta, né, que era, afinal, qual é a grande metáfora do Pinóquio, né, que é ser esse boneco de madeira e depois virar um menino de verdade. O que tem por trás disso, né? O que é esse Pinóquio? O que é esse menino de verdade? E aí, na minha visão, eu imagino que seja alguma coisa a ver com a lapidação, né? Que ele, enquanto um boneco de madeira, ele tá sempre ali sendo lapidado, né? Então ele erra, daí o Gepeto conserta, e aí ele vai lapidando essa madeira, aí ele ainda tá naquele processo de transformação, que é a idade da criança que ela tá aprendendo, né? Que ela tá sendo lapidada. Então ele é muito influenciado. As pessoas fazem as coisas e ele quer ir junto, ele quer estar lá. E ele é aquela fase da criança que você repete, que você começa a entender as coisas, mas ainda não tem o discernimento próprio. E a partir do momento que ele vira ali esse menino de verdade, ele vai enfrentar as coisas e assumir as coisas dele, né? Ele vai ter o discernimento de, não, isso aqui eu sei que não vai dar certo, porque ele já teve a vivência, né? Então ali, enquanto madeira, ele ainda não tinha a vivência das coisas e tudo era muito novo. E aí eu queria jogar essa pergunta mesmo, né? Qual é a grande símbolo do Pinóquio, né? Desse boneco de madeira? O que é para vocês isso, assim, se quiserem responder? É uma pergunta difícil, né? Não é uma pergunta fácil, né? Eu acho que o Pinóquio representa muito o tempo dele, né? Então, a professora Sueli Canhete, ela escreve um livro chamado Leituras em Contraponto, Novos Jeitos de Ler. Esse livro, da editora Paulinas. E quando ela vai para a Itália, ela vai para a região de Perugia, ela vai fazer o pós-doc dela, ela faz uma comparação super interessante entre o Pinóquio e a Emília. E ela vai dizer, né, que o Pinóquio e a Emília, um é menino, outra é menina, ambos são bonecos, e ela mostra um Pinóquio que é esculpido em madeira, que vive no mundo masculino pobre e é feito de madeira de uma cor só. Enquanto que a Emília, ela é confeccionada pela tia Anastácia, tem olhos de retrós, é do mundo feminino e é rico, porque as crianças do sítio não passam fome, não passam dificuldade, né? E ela é feita de retalhos coloridos. E aí ela vai fazendo uma comparação, né?
O Pinóquio, ele vive a vida da escola e a Emília a escola da vida, né? O Pinóquio não se interessava pelas letras, ele vendeu a cartilha, mas a Emília não, ela gostava tanto de ouvir as histórias que ela até escreve as próprias memórias, né? O Pinóquio era ingênuo e a Emília super esperta. O Pinóquio foi explorado, a Emília explorava os outros, né? O Pinóquio era aventureiro e queria buscar o prazer da vida boa. A Emília era aventureira, mas ela queria conhecer o mundo e interferir no mundo, né? Na reforma da natureza, ela quer tirar, quer mudar até as asas dos besouros, né? O Pinóquio, quando ele errava, ele pedia perdão porque ele queria ser humano, né? A Emília só pedia perdão quando tinha a prova que estava errada, né? E uma coisa muito importante, né, Fê, que tem a ver com a pergunta. O Pinóquio era um homem italiano do século XIX, enquanto que a Emília era uma mulher brasileira do século XX, né? Eu acho que aí tem um pouquinho a ver. O Pinóquio, a transformação em menino é o final feliz da história e a transformação faz parte de um processo que nunca termina. Então, eu não podia deixar de passar o dia de hoje, né, sem falar desse estudo da professora Sueli, que tem me encantado muito. E uma coisa muito importante, o Pinóquio, ele se fecha, né? Ele se transforma no menino e a história termina. E a Emília nunca termina. Ela sempre vai se transformando na obra do Lobato. Claro que é uma obra de muito fôlego, né? A Emília está em praticamente todas as obras, né? Mas eu acho que o papel do Pinóquio é de reflexão, né? Quem é o menino, quem é o homem, quem é a mulher que a gente quer ser, né? Qual é o nosso caminho? Acho que esse é um grande papel da obra para mim, assim. Sim. Eu acho uma coisa interessante, Berê, quando você coloca, isso aí, eu estou me correndo agora essa reflexão meio doida, assim. Veja, ele é feito de madeira, e madeira é muito... Ai, o gato arrancando os pedaços do sofá. A cadeira, a madeira, ela é muito, muito versátil, não é? Ela vai se transformando. E ele corre risco, algumas vezes, né, de ser queimado. E aí é o fim. Mas, aí com essa comparação de Emília, com o que você está trazendo agora, que eu não conheço, deve ser muito interessante, realmente. Veja, ele deu um fechamento ao Pinóquio criança, mas ele fabricou outro Pinóquio. Ao final, ele tem um outro boneco, não é? Ele fez um outro boneco. Aí eu não sei se ele quer dizer que, mesmo Pinóquio tendo, quando virou criança, vou ver se eu consigo dizer o que aconteceu aqui na cabeça. Mesmo Pinóquio tendo encerrado aquela fase dele, da primeira formação, e virado uma criança de verdade, já com todas aquelas lições aprendidas, ele nunca vai deixar de ser uma criança, porque ele está ali como boneco. Tem uma réplica dele de boneco. Eu acho que é como se dissesse assim, a gente, na realidade, não cresce totalmente, porque lá, como criança, ele vai crescer, virar adulto e morrer, né? Mas o de madeira, não, é como se a gente pudesse voltar àquela infância, pudesse olhar de novo a criança que a gente foi, quer dizer, porque Pinóquio não ia crescer, o boneco não ia crescer, não ia amadurecer, não ia sair daquele período de criança. Aí eu tenho impressão, sabe, está me ocorrendo que quando ele cria um novo Pinóquio, é dizendo, você pode voltar a ele, você pode olhar para ele de novo, você pode voltar a ter contato com a sua criança. Não sei se é por aí, mas mas eu acho você que... fez essa comparação com a Emília, que vai crescer, né? A Emília está sendo, e ele é como se tivesse estagnado. Mas... Na verdade, o texto se fecha, né? Mas a imagem permanece. Eu acho que esse é um estudo da professora Sueli, sabe? Então, eu só estou lendo uma tabela que ela que
trabalhou e fez essas comparações. Mas eu acho que faz sentido, Rose. Desculpe, Ângela, eu estou com o texto da Rose aqui, só deixa eu ler. A Rose diz assim, que o livro é atemporal e proporciona viagens interessantíssimas. Parece que o filósofo Benedito escreveu que a madeira com a qual Gepeto fez Pinóquio é a própria humanidade, né? É verdade, né? Eu acho que a Rose traz uma colocação bem, bem importante aqui. E também eu acho que tem assim, um exercício que volta e meia eu me faço, e que acho que tem muito a ver com o que a Fernanda trouxe, a Rose, você, a Gisele também, que é os nossos olhos, isso é absolutamente filosófico também, Rose, vou tentar me expressar aqui. Rose não, Ângela também. Quando eu abro os meus olhos, eu vejo que está fora de mim. E como eu não me enxergo, esse meu olhar, ele não tem idade. Né? Então, quando eu chego num lugar que eu vi quando eu era criança, aquele olhar que eu tenho é o meu olhar, não importa qual é o meu tempo de vida. Eu posso até transformar o meu olhar, mas eu continuo sendo essa pessoa que não se enxerga a não ser através do espelho. Vejam que a gente só consegue se enxergar no momento que a gente está diante de um espelho. Salvo isso, nós somos aquilo que as outras pessoas nos enxergam em nós. E as pessoas não conseguem enxergar esse movimento que eu faço de dentro para fora. Então, eu acho que sim, umas pessoas são mais... conseguem se enxergar sempre com esse olhar da criança, né? Eu, por exemplo, não consigo me desvencilhar, porque a minha biblioteca aqui, de vez em quando eu olho para a minha biblioteca infantil aqui, quando eu pego o livro, é como o meu olhar já se movimenta para ser um olhar diferente do olhar que eu pego, por exemplo, um livro teórico que eu tenho que ensinar, que eu tenho que mediar uma palestra, é outra proporção, né? Mas esse olhar só eu que tenho. Então é super interessante perceber isso, né? Que as crianças, essa criança dentro da gente não morre nunca. A gente não mata uma criança porque ela está dentro, não tem como matar essa criança. Ela é a nossa essência, né? Ai, que coisa linda, Berê, que você falou. Muito emocionante. Fiquei emocionada. Fechou bem a mediação. É como a gente se sente depois de escutar vocês, né? Então, a gente vai se inspirando também nessa fala da Fê, que teve um olhar muito minucioso, Fê, sensível, né? Ficou feliz de poder trocar com você. Você, num certo sentido, a gente não gosta da palavra ensinar, porque não é isso, mas é quase que ensinar, porque é ensinar a gente a olhar de outra forma para o texto, né? Sempre fico muito satisfeita com os clubes do conto e do romance, são sempre experiências excelentes, né? E estar com vocês eu estava ansiosa já para chegar o dia, né? A gente fica contando as horas, como diz a Paula Toller, eu vou contando as horas, né? Não sei, verdade. Eu deixo aberto para quem mais gostaria de se colocar, né? A gente está com a sala hoje com bastante gente, eu fico contente. E agradeço, né, a participação. Por favor, Carla, fique à vontade aí para conversar conosco ainda nesses minutinhos que nós temos. Eu vou abrir a câmera aqui, porque de manhã eu sou meio... Eu começo a funcionar das 10. E ainda mais sábado de manhã, né, Carla? Só um minutinho, estamos mudando de lugar. Eu anotei um monte de coisa que eu queria falar, mas também não vou tomar o tempo todo, porque tem mais gente querendo falar. Então, eu vou comentar umas coisas aqui, depois eu coloco no grupo, a gente continua conversando lá para não tomar tempo demais. Eu queria lembrar, não sei se vocês conhecem o Grupo Giramundo, conhecem? O grupo de teatro de boneco de Belo Horizonte? Sim, Sim, acho que já teve até aqui em Joinville, né, Fê? Sim. Aqui perde um pouco a noção de qual né? Às vezes eu já ouvi falar, então, mas não teve a oportunidade de ver uma apresentação, uma coisa assim. Então, ele foi criado pelo Álvaro Apocalipse, né, e pela família dele. A filha dele, a Beatriz, continua nesse trabalho e tal. E uma vez, eu sei que ele foi na Ana Maria Braga. Eu não assisto televisão, mas as pessoas comentaram comigo e eu procurei na internet. E eu achei interessante que a Ana Maria Braga falou que ele é o Gepeto do Brasil, porque os bonecos são de madeira, eles trabalham com madeira. Né? E eles têm também o pessoal que trabalha com as roupinhas, eles fazem todas, é muito, muito bonitinho, muito interessante. Né? Eu já assisti algumas peças deles, né? O Álvaro já morreu, mas o trabalho dele está lá. E o museu é muito interessante. Se algum dia vierem aqui, não deixem de ver,
né? O museu tem os bonequinhos e tem os projetos desenhadinhos de cada um, porque a gente vê pronto e pensa assim, é um marceneiro dedicado, artista que fez esses bonequinhos, e não pensa muito no projeto, mas é todo desenhadinho, trabalho com os movimentos, é uma engenharia mesmo, né? Então, eu trabalho com os Eu movimentos, vi. belíssimo, me emociono muito, às vezes que eu já fui ao museu, me emocionei muito, e ele tem uma área, né, um espaço que depois que as crianças visitam, elas podem também desenhar, fazer seus registros, e fica tudo lá, nas paredes lá. Então, eu lembro muito disso, acho que ele é de fato, assim, se tem um Gepeto, além do Gepeto da história, nesse país, é o Álvaro Apocalipse, que foi esse Gepeto aí, né? Deixa eu ver o que mais eu sei aqui, que eu não queria deixar de falar. Vocês estavam falando sobre as questões, né, de orelha de burro e tudo, né? Eu não sou do tempo da palmatória, mas eu sou do tempo da orelha de burro. O professor falava isso mesmo, na sala de aula. Eu lembro de uma musiquinha que a gente cantava, que era para a gente ficar de cabeça baixa, depois do intervalo, do recreio, e aí a musiquinha falava, quem não ficar, o nariz vai crescer e também a orelha de burro vai nascer. Imagina eu me isso lembro. hoje. Eu me lembro disso, claro. Sim. E se não ficar, o nariz vai crescer e também a orelha de burro vai nascer. É bem assim a Não, letra. é Então, muito triste. claro que todo mundo abaixava a cabeça e tinha medo, porque tinha medo da orelha de burro nascer os colegas rirem, né? E eu me lembrei de uma exposição que eu fui em 2004, em Montevidéu. Era uma exposição da área da educação, do que eles usavam mesmo, né? Assim, eu não sei de que época que é, mas deve ter sido assim, do início do século XX. E eles tinham uma coisa que parecia uma gravata vermelha, era a língua, para pôr nos meninos que conversassem demais. Punha como se fosse uma língua compridona. E tinha o chapeuzinho com a orelha de burro, e tinha palmatória, e tinha um monte de coisa. Aí tinha a parte também que era mais histórica, as carteiras de antigamente, que eram de duplas, de alunos, né? Mas eu não me esqueço disso, as palmatórias em mais de um tamanho, com furinhos, né? Parece até uma escumadeira, né? E essas coisas todas, imagina a criança ter aquilo, né? O tempo todo os colegas rindo. Gente, isso é muito recente, se a gente for pensar bem, é muito recente, deve ter sido no início dos anos, sei lá, 1910, 20, alguma coisa assim. Eles faziam isso e era a coisa mais natural, né? Não tinha nenhum erro do professor, ele estava educando, ele estava ensinando, estava, né, apelando para esses recursos mesmo, mas isso assustava, né? É verdade, né? Eu queria comentar sobre vocês falaram aí da premiação, né, das notas baixas serem destacadas e tal. Ai, gente, eu lamento informar que o colégio em que eu dou aula atualmente, ele não faz isso do aluno da nota baixa, mas ele faz o do mérito, e eu detesto isso, sabe? Todo mundo acha normal, os alunos acham o máximo, mas isso de destacar um aluno que tem nota melhor, como se ele fosse realmente o mais inteligente, nós sabemos que não é assim, né? Então, assim, são coisas que ainda hoje, né, eu estou dando aula numa escola, né, o meu caso é bem particular, estou dando aula numa escola dentro do batalhão da polícia, então eu estou lá, eu entrei sabendo que eu ia ver coisas desse tipo, né? Então lá é assim mesmo, é muito rigor, não combina nada com o meu perfil, mas eu preciso pagar os boletos, né? Todo mundo precisa, né? Mas arranje um jeito, viu, Carla? Arranje um jeito de transgredir. Arranje um jeitinho de transgredir. É o equilíbrio, é tudo, né? Eu também sou da época da delação, Carla. Anterior. Então, assim, é um pouco às avessas, né? É uma premiação que, na verdade, está penalizando todos os demais. Não adianta ser o segundo lugar, tem que ser o primeiro em cada turma, né? E dificilmente coincide de serem exatamente os alunos que eu acho mais interessantes, mais inteligentes, que fazem as melhores abordagens na sala. Então, a minha premiação é outra. Cá no meu coração, eu dou outro tipo de premiação, não falo, mas eu sei quem são aqueles que se destacam no interesse, né? Porque a gente fala do aluno, da pessoa que está ali, né? Do cidadão que está ali. Eu separo aluno ruim, no sentido de não ter boas notas por não ter muito interesse mesmo e por ter dificuldades, da pessoa que cada um é ali, né? Eu sempre falo, o pior do aluno não é o aluno que tem dificuldade, é o aluno que, vamos dizer assim, que não é do bem mesmo, sabe? O aluno que, não, que nem admiração pelo professor dele ele tem, né? Não, ele não precisa ser
um fã do professor, mas eu acho que a admiração que eu tinha, que a nossa geração tinha pelos nossos professores, ela também nos leva ao conhecimento. Mesmo se fosse uma matéria difícil que eu não gostasse, eu admirava meus professores pelo conhecimento que eles tinham. E isso torna a gente mais interessado em aprender. Com certeza, eles não têm isso mesmo, não. Era isso. Depois, alguma coisa que eu lembrar, eu coloco lá no chat para dar para mais gente participar. Tá bom? Obrigada. Obrigada, né? A Rose também colocou aqui, viu, Fê, que ficou muito contente com a sua, o jeito que você explorou, né? Eu mandei para você até aí no seu WhatsApp, tá? Que ela disse que ela lembra, né, que os vários olhares que a gente tem sobre as várias obras, né? Então, eu acho que isso que é o mais significativo aqui, né? A gente vem com um olhar e esse olhar vai sendo construído ou vai sendo desconstruído, dependendo do que a gente vê. Ó, já que vocês estão mostrando os bichinhos, ó, a minha está deitada lá no sofá, espia lá, ó, enrolada lá. Ó. Enquanto eu estou aqui, ela está aqui. Ela que veio. Se eu estou aqui, ela vem. Se eu saio, ela sai. É impressionante. É uma companhia e tanto que eu tenho aqui. Mas, Fê, oi. Eu tenho 6. 6. Por opção, 6. só uma. Por opção, só uma, que é uma cachorrinha. Aí tem o resto tudo encostado. Vai chegando, vai ficando, parei aí. Então, tem dias que eu estou assim, lá no outro quarto, eu estou na rede, tem uma no meu colo e tem o resto em redor. Isso aí. E hoje eles fazem companhia. Tem uma gata que eu chamo de bandoleira, mas ela está aprendendo a meditar dentro da caixa orgânica. Eu tenho uma caixa orgânica e todo dia ela passa a manhã dentro dessa caixa. A caixa tem abertura, né? Ela entra e fica lá na almofada a manhã inteira. Olha, eu tô precisando de um tempo desse para ficar numa almofada a manhã inteira. Mas, gente, a gente está caminhando aqui, né, para o final do nosso encontro. Acho que muito obrigada para vocês. Para mim é sempre muito bom estar com vocês. Professora Thaisa deixou um abraço grande para vocês. Ela está envolvida com o encontro do ProLer, que vai ser semana que vem, então ela está cheia de atividades e hoje também ela tem um grupo de pesquisa que ela participa, mas ela deixou um abraço especial para ti, Fê, tá? E para todas, né, gente? Aqui nós estamos só todas. Agradecer, né, o que a Carla tem mandado várias mensagens para nós, né? A Gisele também, né? Gisele, a Rose, a Larissa também deixou algumas questões, apesar de doente, participou conosco aqui. Então, um beijo para todas mesmo, de coração. Tá? E espero que logo a gente consiga se encontrar lá. É dia 11 de novembro, se eu não me engano, né? Que é o Dom Quixote. Vamos para ele, vou começar a fazer os contatos aí. Esse vai ser um desafio, né? Então, eu quero que venham com o pensamento assim, como é um livro que a gente teria que falar uma semana sobre ele, falar em 2 horas, tragam lá as reflexões de vocês, como vocês estão relendo, se nunca leram, como é que está sendo a leitura, né? E é isso. Um abraço muito forte para todos, um excelente final de semana. Aqui em Santa Catarina está um dia muito ensolarado. Ontem nós tivemos a 15 graus em Joinville, hoje vamos ter 30, parece que amanhã 40. Então, assim, né? E não está acontecendo nada, né? Ninguém está fazendo nada com a natureza, está tudo normal, era para ser assim mesmo, né? Então vamos lá, né, gente? Vamos ter fé que as pessoas abram os olhos, né? Que a gente não repita, continue repetindo os mesmos erros. Fê, deixa a palavra final para você e já me despeço aqui também. Por favor, Fê. Bom, queria agradecer primeiramente, né, pelo convite, também pela entrega, né, de todo mundo, pelas formas como vocês também colocaram as suas vivências, seus relatos, suas observações. Eu acho esses encontros sempre muito ricos, né, também. Então, essas contribuições são sempre muito importantes. Às vezes a gente coloca uma visão ali e a gente pensa, nossa, mas será que eu viajei muito? E aí a outra pessoa, nossa, eu também pensei isso, né? Então, isso é muito bom, assim, ler, mas ler compartilhando é melhor ainda, né? Porque daí quando você conversa sobre o que você leu, é outra experiência. Você consegue entender muito mais daquilo que foi lido, né? Então, eu gosto muito desses encontros. Inclusive, queria já pedir para me colocarem no grupo, porque eu quero, se eu conseguir, eu quero participar dos outros encontros também. E é isso. Queria agradecer
pelo convite. Fico bem feliz com esses encontros. Gosto bastante dessas reflexões. Então tá certo, gente. Abraço para todos e Obrigada, para gente. todas. Obrigada, Tchau. bom final de semana para todos. Para vocês também. Tchau.